Fala pessoal, na aula de hoje irei estar explicando aí a vocês o corte todo na tesoura, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos aqui umedecer o cabelo, certo? Do nosso cliente. Lembrando que não há necessidade de você molhar muito, só deixar aquela parte úmida, certo? Então, pessoal, o que é que iremos fazer agora? Primeira coisa, vamos pentear esse cabelo aqui todo para trás, certo? E iremos fazer a primeira divisão no cabelo, certo? Que é aquela divisão ferradura. Ou seja, vamos dividir ali, separar o que é topo do que é lateral. Então iremos aqui, primeiramente, vir nessa região aqui, a seção alta do cabelo, certo? Vai fazer aquela primeira linha, divide a lateral, certo? Esse outro lado a mesma coisa, divide a lateral. E essa parte de trás, pessoal, você vai fazer aqui esse círculo aqui, ó, essa praticamente meia lua. Então perceba como o cabelo dele aqui tá grande, eu vou usar meu prendedor, certo? Você pode usar aí o que você achar melhor. Prendendo na parte de trás e nas laterais também. Então pessoal, primeira divisão de ferradura, ok? Baixa só um pouquinho aqui assim. Então essa divisão que a gente vai fazer inicialmente, beleza galera? Então, primeiro passo, por onde eu devo começar? Sempre a gente vai começar nessa região aqui da costeleta, certo? Então eu venho aqui, vou pentear o cabelo do meu cliente todo para baixo, certo? E aqui iremos utilizar um ângulo de 45 graus. Então, sempre que eu for cortar, eu vou cortar sempre nessa posição aqui, galera. Ok, ó? Sempre nessa posição aqui. Com a base voltada aqui para a parte da orelha, ok? Então, primeira coisa, eu vou pegar minha primeira mecha. Vou fazer essa base aqui. Coloco o cabelo dele todo para trás, essa outra parte, ok? Para não atrapalhar. E essa outra parte vai ser a que eu vou fazer o meu corte, ok? Então, vamos lá. Nesse mesmo ângulo, irei cortar aqui, fazer meu primeiro corte, certo? Lembrando que essa base aqui, eu estou deixando também ela quadrada, certo? Ó, essa região aqui, eu não vou deixar arredondada, eu venho, pego a mecha e vou dar uma leve inclinada aqui para ficar o corte quadrado, certo? Para não arredondar a região das arestas. Então, o primeiro passo, vamos lá, mesmo esquema, 45 graus, e vou começar a cortar aqui essa primeira mecha, beleza? Então vamos lá. Cortou a primeira mecha, você vem, pega outra mecha aqui de cima, baixou, joga para lá, pro lado que você cortou e separa esse outro lado. Você vai pegar essa mesma mecha e vai unir.
Então a primeira mecha ela vai servir como uma mecha guia para você ir pegando as outras. Então, ó, fez esse mesmo esquema aqui. E vem e corta. Então sempre, cada mecha que você pega, ela vai se tornando uma nova mecha guia. Então você vai cortar até a parte de baixo aqui, certo, galera? Então, tem cabelo aqui embaixo, vai lá e corta também. Então aqui a gente já fez o quê? Duas mechas. Vou pegar mais uma, certo? Na mesma direção, no mesmo ângulo de 45 graus. Coloco aqui, ó, venho e vou começar também o mesmo esquema na mesma posição, certo? Ó, 45 graus. Também até essa região de baixo também, ó. Então, mais uma mecha. Vou pegar mais outra. Separa, ok? E vai fazendo o mesmo esquema, pessoal. Certo? Não solta esse lado aqui, ó. Você não vai soltar, certo? Você vai segurar para pegar a mecha seguinte aqui embaixo, ó. Você já vem, ó, e faz a pegada aqui, identifica a última mecha que foi cortada, certo? Então você vai lá e corta. Até nessa região de baixo. Então eu separei aqui mais uma mecha. Vou fazer esse mesmo esquema. Lembrando que essa região de cima a gente vai dar uma leve amplitude aqui. Eu pego aqui embaixo. E venho cortando nessa mesma posição, galera. Então nesse caso aqui, pessoal, eu vou cortar até um meio e venho para essa outra lateral, certo? Então vamos lá, última mecha. Então identifique que essa mecha aqui, eu já vou cortar ela reta. Não há necessidade de a gente estar trabalhando ela em 45 graus. Então venho aqui, dou o limite. E corta, segura a mecha, pega a parte de baixo, mesmo esquema. Então pessoal, já feita essa lateral aqui, iremos aí para esse outro lado, ok? Então, vamos olhar aqui um pouco mais. Então vamos lá, nesse ângulo aqui vou mostrar melhor para vocês.
iremos aqui fazer o mesmo procedimento. Separei uma mecha, joguei para trás. E o meu ângulo será esse daqui, certo? E também você pode me perguntar qual o tamanho da mecha que eu devo dividir. Aproximadamente de largura, de 1 a 2 dedos de largura, pessoal. Não há necessidade de você trazer muita mecha não, senão você vai se perder todinho. Então, de 1 a 2 dedos aí de largura. Primeira mecha cortada, venho dividindo. Cabelo para trás. Próxima mecha aqui e para frente. Então eu venho fazendo esse mesmo ângulo. Identificar aqui a última mecha que eu cortei, certo? E começo aqui. Então pessoal, aqui mesmo esquema, não muda nada, sempre o mesmo ângulo. Junto a mecha que cortei com a mecha a parte de trás. Aqui eu seguro, certo? Esse cabelo aqui e venho colocando ele aqui, ó, para cortar a parte de baixo. Então, o mesmo esquema. Perceba que eu estou mudando aqui minha posição da pegada aqui, justamente porque vai ficar mais difícil com aquela outra pegada. Então, aqui eu já venho mudando de posição. Claro que você vai achar uma posição que fique mais confortável para vocês cortar. Então, aí é a critério de cada um, certo? Mas essa é uma posição que fica melhor para você aí fazer o seu corte. Então eu venho até essa região de baixo, galera, ó, até acabar. Feito isso, mais uma mecha. Já pego mais outra mecha, dou uma leve puxada, então galera, perceba que o que acontece nas laterais a gente vem utilizando um ângulo de 45 graus, certo? Quando chega da parte da orelha para trás, esse ângulo vai tendendo a ficar mais em 90 graus. Então, é só esse detalhe nessa região de trás. Então aqui eu venho fazendo a minha última mecha, ou seja, eu vou unir o lado que eu fiz do lado direito
com o lado esquerdo agora, ok? Então junto os dois e venho aqui deixando ele bem engualhado. Então, pessoal, feito isso, iremos agora ver, engualhar aqui essas partes, certo? Então, eu venho fazendo praticamente o resumo do que eu já vinha feito. Eu venho de novo aqui, ó, só pra gente conferir, certo? É questão de conferir, se não ficou nenhuma pontazinha de cabelo pra cima. Então, eu venho aqui, ó, só dando aquela engualhada de leve. Ó, sempre vai ficar uma, duas pontazinhas ali. A gente vai lá e tira. Então, pessoal, antes de você passar para a parte do topo, tente fazer logo esse resumo, ok? Pra gente ir para a parte de cima. Aqui praticamente você vem só alinhando. Porque muitas das vezes, pessoal, se você não fizer isso, o que vai acontecer é o cabelo vai ficar marcado. Então, quantos não pode ficar marca, entendeu? Eu vou fazendo esse mesmo procedimento aqui nessa outra área aqui. Então, pessoal, beleza. Feito isso, então já aprendemos aqui essa parte da lateral, certo? Iremos estar utilizando aí esse ângulo de 45 graus. Então, sempre eu vou cortar nessa posição aqui, certo? Ó, peguei a mecha, ele está cortando sempre aqui, ó. Beleza? Sempre nessa posição, largura de 1 a 2 dedos de cada mecha que você for puxar, ok? Então vamos lá. Próximo passo. Iremos agora para o topo, onde a gente vai fazer a nossa próxima divisão, que vai ser a divisão da mecha guia. Então essa parte da lateral a gente já resolveu. Então iremos aí utilizar a nossa mecha guia nessa região do topo. Então vou pentear o cabelo todo para trás, certo?
iremos aí fazer a nossa mecha guia, a mecha central, ok? Vou ficar aqui mais de frente. Então você vai pegar mais ou menos nessa região aqui, certo, galera? Ó. E aqui também vai ficar aproximadamente 2 dedos, certo? Então venho aqui, vou fazer essa linha até a parte de trás, certo? Então vou colocar o cabelo todo para a lateral. Esse outro lado aqui na frente vai ficar do jeito que está aqui, em pé, certo? Então eu venho fazendo até essa base de trás, até a nuca dele. Então aqui o mesmo esquema, ó. Certo? Ó, então venho lateral para um lado, a divisão no meio. Então, ó, essa divisão aqui que a gente quer, certo? Então baixa aqui um pouquinho. Entendeu, galera? Ó, essa posição aqui. Então o que acontece? Vamos lá, fez essa minha primeira divisão. Agora eu venho fazendo o quê? Eu vou utilizar aqui o tamanho que eu quero cortar o cabelo do meu cliente, certo? Então eu venho fazendo aqui, vou pegar a minha primeira mecha, certo? Então essas duas laterais eu não vou cortar, vou primeiro fazer o corte aqui na minha mecha guia, que vai ser ela que vai direcionar todo o corte. Então primeira coisa, eu não posso cortar a mecha fazendo esse movimento aqui, porque aí eu vou tirar a franja do cliente. Então eu tenho que fazer o movimento ou ele reto, certo? Assim, reto. Ou então ele dessa maneira aqui. Então se é um cliente que quer um topete, então eu vou ter que levantar essa base aqui, certo? Porém eu vou começar levantando do começo. Eu já vou levantando nessa região aqui assim, ó. Beleza? Então primeiro corte, eu vou aferir aqui. Não vou cortar muito, certo? Só dar uma alinhada aqui nas pontas. Então, ó. Fiz o meu primeiro corte. Então, essa daqui é a minha primeira mecha guia. Então, eu venho aqui, ó. Coloco a mecha que eu já cortei para um lado. E essa daqui eu seguro. Então, eu venho aqui, ó. E vou pegar mais outra mecha. E vou unir com a que eu cortei anteriormente. Então, aqui, ó. Minha mecha guia está aqui, então venho alinhando com essa outra mecha que ainda vai ser cortada. Então, ó, parou na mecha guia, você vem e corta. Lembrando que não há necessidade de você soltar a mecha, porque senão você vai se perder. Então, ó, a mecha que já foi cortada, segura a última mecha e vai para as demais. É bem simples, pessoal, de fazer, certo? Não é complicado. Então, ó, certo? Minha mecha guia aqui. Então, venho aferindo nessa região aqui em horizontal. Vou soltar a outra mecha. E venho para a parte de trás. Parte de trás, pessoal, vai ser o mesmo esquema, porém a gente já vai utilizar aqui, a gente vai fazer uma base já descendo, certo? Também praticamente em 45 graus. Então, ó. Então lembra que a gente cortou essa última mecha daqui? Então essa mecha daqui vai se unir com essa daqui, ok? Então, ó. Vou fazer a conexão aqui do topo com a lateral, certo? Então vou cortar justamente essa parte. Então, pessoal, feito isso, eu já tenho minha base todinha aqui do começo já cortada. Então eu vou vir aqui normalmente agora sim, eu vou
cortar toda essa região aqui do cabelo aqui do meu cliente. Então eu sei que minha mecha guia cortada todinha, ela tá aqui no meio. Então eu vou pegar mecha por mecha, certo? Eu vou dividir, colocar aqui para trás. Lembrando que aqui você pode pegar aproximadamente uma largura de 2 dedos também. Então vamos lá. Peguei a mecha aqui. Eu vou identificar a minha mecha guia. Então minha mecha guia, ela está nessa posição aqui, ó, que foi onde a gente cortou por último. Então esses dois lados que estão maiores é o que a gente vai precisar cortar, beleza? Então você identificou a mecha guia, você vem aqui e corta, certo? Vem para esse outro lado, o mesmo esquema. Onde você corta, aí onde você vai ver a mecha guia, você vem e corta. Não tem como o cabelo ficar desproporcional, certo? Então, já fiz aqui um lado, parte da franja. Venho aqui, ó. Divido mais outra mecha. E venho fazendo esse mesmo esquema, pessoal. Então aqui o segredo é você identificar onde é que está a mecha guia, ó. Certo? Então aqui, ó, mecha guia, restante do cabelo, você vem e afere aqui na horizontal. Certo? Mecha guia, você vem então perceba, pessoal, que eu estou fazendo de um lado, faço do outro. Mais outra mecha. Aqui, ó, minha mecha guia. Venho. Certo, pessoal? Ó. Então aqui eu vou fazer em todo o cabelo essa mesma pegada, certo? Ó, mecha guia. Então venho aqui, venho só alinhando, deixando igual a mecha. Então, pessoal, aqui eu vou vir até o centro da cabeça aqui, ó, certo? Então, minha mecha tá aqui. Então aqui, chegar mais ou menos aproximadamente 2 dedos aqui, certo? Ó. Se localiza aqui o centro da cabeça. Então eu faço minha última mecha na horizontal. Minha última mecha é cortada dessa maneira. Então eu venho só até esse limite, corto nessa posição aqui. Por quê? Se eu vim até a parte de baixo, aqui, cortando dessa maneira aqui, eu vou deixar o cabelo do meu cliente marcado. Então chegou aqui, parou, você muda de posição, ou seja, aquela posição de 45 graus também, que é onde você vai unir completamente aqui o topo com a lateral nessa região de trás. Então, ó. Essa região aqui é bastante importante, pessoal.
Então, pessoal, beleza. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. O cabelo do nosso cliente é conectado dos dois lados. Ou seja, o que é conectado, Leandro? A parte do topo conectada com a parte lateral. Então aqui a gente vai fazer outro tipo de divisão para a gente deixar ele bem conectado. Então, pessoal, a outra divisão será diferente das demais. Então, o primeiro passo, você vai pegar essa primeira quina aqui da inserção alta, você vai cortar aqui até a parte do outro lado aqui da nuca, certo? Então vai ser um corte praticamente aqui no meio, ó. A quina da costeleta aqui, ó, certo? A inserção alta até a quina da nuca, a parte aqui de trás do cliente. Então, ó, vou fazer essa mesma base aqui com o cabelo. Então você vai dividir praticamente aqui, pessoal, no meio. Vai ficar assim pra ver. Então, certo? Você vai fazer essa base aqui até a parte de trás. Feito isso, beleza, esse cabelo aqui você deixa pro canto. Não vai mexer nele agora. E essa aqui, ó, você vai deixa todo ele pro lado. Perceba que nessa região aqui, ele sempre fica o quê? Maior. Ou seja, os fios estão passando. É justamente para isso que a gente vai fazer aqui. Segundo passo, você vai fazer esse mesmo esquema aqui, reto, certo? Você vai fazer uma linha aqui reta. Então vem fazendo aqui. A mesma linha da divisão ferradura, ok? Então, ó, feito isso, vou fazer essa mesma divisão. Ok? Então o que acontece, pessoal? Eu vou fazer, puxar uma mecha daqui, puxei uma mecha, esse outro lado aqui eu deixo normal, certo? Então essa mecha daqui eu vou jogar pro cabelo que eu cortei nessa lateral e vou unir. Então, ó, boto todo para baixo e vou fazer a união dos dois lados. Então perceba que o cabelo que eu joguei para cá, ele tá maior. Você vem aqui, ó, identifica onde foi o último corte aqui e você vai enguardar. É bem simples de fazer. Você vem até nessa região de trás. Lembrando que é o mesmo ângulo, pessoal. 45 graus, certo? Então, ó, feito isso, você vai puxar mais uma mecha, parte de cima. E vai fazer esse mesmo esquema. Então, minha mecha guia, eu vou cortar essa base aqui. E por fim, pego toda essa parte aqui, na última divisão, e jogo tudo para a lateral. Então venho aqui, ó, e faço o último corte.
Então, galera, esse lado aqui já está totalmente feito. Então iremos fazer agora esse mesmo esquema do outro lado. Então, a primeira coisa, vamos dividir aqui no centro. Certo, pessoal? Fazer essa mesma base aqui, ó. Divisão até a nuca. Beleza? Então, a primeira coisa, mesmo esquema. Venho aqui na seção alta e faço outra divisão, uma linha reta. A mesma linha usada na divisão ferradura. Então, praticamente aqui, galera, vai ficar como se fosse um triângulo. Feito isso, a gente vem e faz esse mesmo esquema aqui, ó. Puxa uma mecha, coloca ela para baixo. Para quê? Para a gente fazer a união dos dois lados. Então aqui, ó, percebe que o cabelo daqui ele tá maior do que o cabelo daqui, certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, minha mecha aqui, a outra não ser cortada, ok? E essa daqui é a mecha que a gente precisa cortar. Vou fazer esse mesmo esquema. Até a parte de trás. Então, pessoal, pega a última mecha aqui, ó. Coloca ela toda para o lado. Faço o mesmo esquema. Então, galera, feito isso, terminando essa lateral com o topo. Então aqui iremos agora para o acabamento, certo? Então eu já fiz a minha lateral, já fiz a parte do topo. Perceba que ela está bem conectada, certo? Então vamos lá. Como o cabelo dele está molhado, então eu vou utilizar aqui no pezinho de cabelo a minha máquina de acabamento. Então eu vou dar uma secada, certo? Para depois a gente vir finalizar com a parte da máquina, certo?
Então, pessoal, feito isso, iremos agora fazer a parte do acabamento, certo? Onde a gente vai vir aí com a máquina, realizando aí, fazendo um pezinho de cabelo, certo? Então aqui, mesmo esquema, não tem segredo, certo? Você vai fazer aqui a divisão na frente. Você vai tirar esse excessozinho que fica, esses fiozinhos que fica passando. Então, pessoal, iremos agora fazer a parte do acabamento, certo? Onde a gente vai vir aqui com a maquininha. Então, eu dividi essa base aqui, ó, essa parte da frente do cabelo dele, esses cabelinhos que fica aqui passando. Eu venho aqui só alinhando. Só tirando o excesso. Quadrada, né? Costeleta. Costeleta quadrada, né? Então, pessoal, iremos aqui fazer costeleta com a base quadrada. Então aí é a critério também de cada um. Ou faz ela quadradinha ou faz ela fininha também. Então aqui
Deixa aqui assim um pouquinho. Então pessoal, aqui sempre o mesmo esquema. 2 dedos, certo? Aproximadamente 2 dedos aqui. A gente vai fazer o corte aqui da parte de trás da nuca, certo? Então começo no meio e venho para as laterais. Então pessoal, perceba que às vezes vai ficar muito cabelo aqui, enrolando. Então você vem aqui, ó, com o pente na posição contrária. Ó, penteou para baixo, normal. Vem para a posição contrária. Encosta aqui, ó, certo? Você vai identificar aqui melhor. Vai ficar melhor para você, ok? Então eu irei fazer aqui o mesmo procedimento desse lado. Lembrando que a gente vai ter esse limite aqui, ó, certo? Ó, finalzinho da sobrancelha dele. Beleza, pessoal? Finalzinho da sobrancelha. Até a parte de cima, ok? Então vamos lá. Mesmo esquema. Então galera, aqui é o mesmo esquema, certo?
Então, pessoal, feito isso, você vai limpar toda aqui, ó, parte onde foi feita. E por fim, iremos aqui utilizar aqui a nossa lâmina para fazer o último passo aqui do acabamento, certo? Eu venho aqui, molho um pouco. E venho só limpando essa região, certo? Venho aqui, ó, certo, pessoal? Mesmo esquema. Eu venho só limpando, ok? Então, pessoal, aqui o mesmo esquema, certo? 45 graus também. O posicionamento aqui da nossa lâmina. Sempre esticando aqui a pele. Esse outro lado, a mesma coisa. Então, pessoal, a gente vai vir aqui conferindo, certo? Não ficou nem um fiozinho aí.
Então, pessoal, esse foi o corte de hoje, certo? Então, iremos aqui, para finalizar, só dar a última secada, ok? Vou baixar aqui para vocês. Então, pessoal, esse aqui, ó, é o corte de hoje, certo? Então perceba que o cabelo dele tá todo conectado, certo? Todo conectado. Vou mostrar aqui o 360 para vocês, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Veja e reveja os vídeos, certo? Então aí, corte totalmente na tesoura. Até o próximo vídeo.